Pessoal, fiquei de trazer para vocês alguma explicação sobre a atividade que eu passei a respeito do teatro, né, que é o que a gente está vendo, assunto dessa unidade. Eu vou falar um pouquinho sobre o teatro de arena, que a gente já viu um pouco, mas eu vou me ater a alguns detalhes. Nesse tipo de teatro, a gente vai ver que existem pelo menos quatro configurações ou quatro formas do palco, né? Algumas o público fica totalmente ao redor do palco. Em outros casos é tipo uma meia-lua, existe um espaço quadrado e assim por diante. O público ele vai se dispor em diversos pontos. O que é que isso acontece? Altera o jogo cênico, né? À medida que o público está em vários pontos, a gente vai ver que as cenas elas vão se dividir ou nem todo mundo vai ver a apresentação pela mesma perspectiva ou do mesmo local, né? Nem todo mundo vai ter a mesma imagem, a mesma visão. Então, por isso que altera o jogo cênico. Então é comum que algumas peças repitam algumas cenas, é comum que em alguns momentos o artista que está se apresentando fique de costas para o público. E isso normalmente a gente vai ver alguns exemplos práticos em algumas apresentações de rua, teatro de rua, né? E em outros tipos de teatros fechados é colocado o público dessa maneira, certo? Pode ser que por conta do formato também algumas cenas sejam colocadas em locais diferentes do palco, exatamente para o público ter essa visão. O público pode estar longe também ou pode estar mais perto, né? Então, só para vocês entenderem que essa é uma das formas de apresentação, esse é um dos tipos de teatro, né? Que é o teatro de arena. É diferente do palco italiano, porque o palco italiano vai ficar de frente para o público sempre, e o teatro de arena ele tem uma maneira de acomodar o público ao redor da apresentação. Uma outra característica é que não vai ter coxia, né? Não vai ter alguns elementos comuns do teatro. Que elementos são esses? Não vai ter, como eu falei, a coxia, que é o local onde os artistas trocam de roupa, né? Não vai ter uma escada, uma cortina, uma coisa do tipo. E esse tipo de teatro é importante também porque ele aproxima mais o público da apresentação. Por exemplo, se tiver alguma cena que é no chão, como normalmente esse tipo de teatro fica mais baixo o palco do que a plateia, né, que às vezes é disposta em arquibancadas, então é mais comum das pessoas verem tudo que está acontecendo. A atividade que eu passei para vocês tem três questões, né, que versam, né, que falam exatamente sobre isso. Quantos tipos de disposições, ou seja, quais são os tipos de palcos do teatro de arena, onde é comum a gente encontrar esse tipo de apresentação e qual a diferença do palco italiano. Então, como eu já falei para vocês, vocês respondem, certo? E quando a gente voltar, eu vou ver no caderno de vocês. Se alguém mandar, né, se alguém já tiver mandado para mim, não tem problema. Mas se você quiser, por exemplo, alterar a sua resposta, né, com base no que eu falei aqui, também fique à vontade, ok?